Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, graças a Deus esquentou e está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje falaremos de política econômica aqui na região do Grande ABC Paulista. Nós vamos conversar com o Carlos Loft, ele que é diretor-geral da Redditor, que chegou há cerca de um ano investindo pesado aqui no Grande ABC Paulista. Uma ótima noite, Carlos. Boa noite, Gabi. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui no nosso Show Mais dessa segunda-feira, digamos que acalorada. Aquela ali é só a câmera, Carlos. Carlos, então, eu já começo te perguntando por que a Redditor resolveu investir aqui na região do Grande ABC Paulista. Então, a Redditor é uma empresa líder de mercado hoje nos hospitais privados e quanto ao volume de leitos que a gente mede. Então, ela é uma empresa que encontra grandes oportunidades, boas oportunidades, e com a gestão que ela tem, ela entendeu que a região aqui, os hospitais poderiam oferecer esse retorno desse investimento através do seu know-how de atendimento. Então são hospitais independentes um do outro e trouxe eles para a mesma cultura da empresa. Então é uma oportunidade que tem acontecido aí nos nossos empreendimentos. Você disse que são hospitais independentes um do outro. Como é que funciona isso? Por que são independentes? Não é um grupo só? Desculpa, acho que não me expressei bem. Independentes, assim, eram hospitais isolados, cada um com seu proprietário, Sim. que foi adquirido. Mas a gente trabalha em rede hoje, tem grandes processos que são comuns a todos eles, o setor de suprimentos, compras, a parte comercial, jurídica. Então, você tem algumas áreas corporativas em comum que atendem a todos os hospitais. E cada um tem a sua gestão individual, na gestão das pessoas para o atendimento. Vocês fizeram um estudo aqui da região do Grande ABC Paulista? Sempre é feita alguma análise, existe a visão da empresa, né? Nesse momento que a gente estava adquirindo aqui, foi um pouco antes da minha entrada na empresa, então também detalhes eu não consigo te passar. O Hospital de São Caetano, São Luís, ele inaugurou há cerca de um ano, mas ele demorou cerca de 4 anos para ficar pronto, né? A gente queria entender um pouquinho, você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Quais foram os impactos que foram gerados ali na região de São Caetano do Sul? Vocês fizeram melhorias, tiveram um diálogo com a Prefeitura de São Caetano, então eu queria que você falasse um pouquinho desse empreendimento. Então, culminou com a compra do Hospital Brasil, na sequência, o Dr. Jorge, nosso fundador e proprietário principal, ele entendeu que São Caetano, junto com uma visão, talvez junto com a prefeitura na época, entendeu dessa oportunidade. Começou-se a visão do que seria o projeto, né? De início sempre se tem questões do segmento que você vai dentro da área hospitalar e houve no começo alguma questão de isenção fiscal, alguma discussão com a prefeitura, e até concretizar a lei e a autorização para isso, acabou segurando o investimento. De início teve alguns problemas ambientais que foram questionados, que não se procedia, quanto à parte do terreno, que acabou segurando. Mas talvez perdemos aí 6 meses, 8 meses na construção. Mas foi um sucesso o lançamento, a gente ficou muito feliz aí como a cidade nos recebeu e aceitou aí o projeto. Hoje a Redditor atende quantas pessoas em média aqui no Grande ABC Paulista com todos os hospitais? Essa pergunta eu não tenho de mão, não. Mas a gente tem, provavelmente, mensalmente, mais de 10 mil internações, pouco menos talvez, pegando o Hospital Brasil, são 6 hospitais hoje na região do ABC. São Caetano? Então, nós temos São Caetano, temos o Santo André, o Bartira, o IFOR, que é lá em São Bernardo, o próprio Assunção e... Ribeirão, né? Ribeirão Pires, exatamente. Ribeirão. Nossa, obrigado. E Ribeirão Pires. Então, por exemplo, São Caetano hoje trabalha com 900 mil internações mês. 900 internações. 900 mil, eu tomei até um susto agora aqui. Estou animado demais, né? Não, são 900 a 1000 internações por mês. Certo. Então, você considera o Brasil umas 3 vezes mais, o Assunção 2 vezes mais, você somando deve dar uns 8 mil, 9 mil internações. Mas internação é um dos segmentos dentro do hospital. Você tem a linha
dos ambulatórios, né? Você tem, que aí também tem pacientes que não estão internados, estão ambulatoriais. Você tem a linha de atendimento para método diagnóstico, todos os exames diagnósticos. Então, no geral, o movimento é grande, uma liderança na região bem legal. Isso faz quanto tempo? Já a gente adquiriu o Hospital Brasil por volta de uns 7 anos atrás. A rede São Luís, né, o Hospital São Luís, é referência em maternidade, né, em realizar partos. Como é que chegou esse serviço em São Caetano do Sul? Com a mesma excelência de São Paulo? Então, a marca realmente São Luís é voltada também para o atendimento materno-infantil. A gente diz que a gente atende do neonato até o idoso, né, dos 100 anos. Isso é uma característica de alguns hospitais hoje no Brasil. Então, São Luís tem essa marca. Ela veio para cá, traz todo o know-how do atendimento. É importante para nós seguir essa linha. Então, com certeza, a preocupação é de atender a excelência. Não há dúvida que são 70 anos já de atendimento de maternidade, a unidade principal nossa de maternidade, que é o Itaim. A gente traz conhecimento, pessoas que trabalharam lá também, né? Porque para a gente atender a excelência, é necessário todo o processo traz a inteligência já histórica, também a tecnologia. Hoje foi um investimento muito grande por parte da empresa dentro de tecnologia. Claro que dentro da maternidade menos equipamentos, né? Claro que precisa de um centro cirúrgico bem montado. E também a questão das pessoas, né? Dos processos e pessoas que fazem a diferença. Então eu colhei um pouquinho ali na... Você olhou aqui no Eu dei uma olhadinha na sua cola e eu vi que vocês têm um trabalho de humanização dentro da rede de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, legal a pergunta. Assim, é uma preocupação dentro da estrutura São Luís de trazer essa identificação com a humanização. Em especial dentro da unidade, a gente teve oportunidades interessantes, trouxemos alguns processos e criamos outros. Então, são maneiras de a gente se conectar com o paciente. A coisa mais importante que a gente vê hoje é realmente a conexão no sentido da individualização. Então, cada um de nós que atendermos o paciente, precisamos criar fatos onde a gente se identifica com ele para poder criar uma solução desse tratamento. Então, é importante a enfermagem, os médicos poderem fazer. Então, alguns apoios para dar certo isso, como os palhaços que passam em visita. Temos um grupo que chama Nenex, que acompanha, não é todo dia, mas eles cada 15 dias. Hoje também trouxemos para a região a experiência que a gente tinha lá na Zona Leste, que é a visita dos patas terapeutas. É interessante, são cães e animais que vêm visitar e têm contato com as crianças. Isso leva uma abertura muito grande. Como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho? São animais preparados, já experimentados, vacinados, que vêm fazer esse contato com o público. Pode ser também não só crianças, mas as crianças a gente acaba atendendo mais. E é impressionante como as pessoas se abrem, né, para essa questão do animal. Então, ele acaba gerando um estímulo até químico de resposta do organismo que facilita e cria aí um otimismo que é interessante. Então, essa é uma linha que a gente tem ido e cada vez mais nós vamos ver que vai acontecer. Para a gente encerrar esse bloco, vocês também trabalham com um hospital saudável. O que é isso, né? Porque quando você fala hospital saudável... Isso é rápido para olhar. Então, hospital saudável é um movimento mundial em que enxerga dentro dos hospitais a produção de CO2 para trabalhar a redução disso. Então, visando ao bem-estar do planeta, a redução da camada de destruição da camada de ozônio, que é feito através do consumo aí do CO2, você monitora vários segmentos dentro de hospitais para poder a produção de alimentos, produção de medicamentos, tanto que entra na cadeia todos os fornecedores. Com isso, você começa a ter um compromisso com essa organização que chama Hospitais Saudáveis. Então, a gente já tem essa experiência na rede, está crescendo.
E a gente se filiou, então, talvez seja um dos primeiros dentro da região do ABC, a ter essa visão, buscando esse alinhamento de sustentabilidade, com visão principalmente para essa área do aquecimento mundial, que a ideia é essa. Existem metas para cumprir até 2020 e a gente apoia isso. É interessante esse trabalho, vale a pena aí uma discussão detalhada futuramente. Inclusive até para hospitais municipais, né? Para você estender isso para a rede pública. Interessante. Você pode ajudar. A gente parece que estranho, mas nós estamos integrados no todo, né? Muito bem, Carlos Lotfi, aqui no nosso Show Mais dessa segunda-feira. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente volta já já. De volta com o nosso Show Mais dessa segunda-feira, hoje com Carlos Lotfi, ele que é diretor-geral da Redditor, que está aqui na região do Grande ABC Paulista. No início do nosso programa eu já havia perguntado por que eles escolheram a região do Grande ABC Paulista. Carlos, quem é o público da Redditor? Então, só corrigindo, eu sou diretor-geral da unidade São Caetano, né? Na São regional Caetano. Aqui São Caetano, né? Não geral da unidade, da Redditor, né? Representando aqui a região e a unidade São Caetano. Certo. Fala, quem que é o público nosso? Quem é o público então, de vocês? Hoje a empresa ela tem convênio com operadoras de saúde. Então, todo aquele profissional ou indivíduo que tem o plano de saúde é passível de ser atendido hoje pela Redditor. A gente não tem convênio com o Sistema Único de Saúde, apenas com as operadoras, e que no começo do hospital você vai credenciando conforme acordos comerciais e que poderá, então, gerar todas as operadoras. Hoje no Brasil, talvez do estado de São Paulo, 40%, 50% tem o plano de operadora, né? Muitos estão empregados em empresas que fazem esse tipo de convênio, então a gente tem interesse de atender esse público. Vamos falar um pouquinho então desse um ano, né, que vocês já estão em São Caetano do Sul. Faz um balanço pra gente de como é que foram esses primeiros meses, como é que vocês começaram, quantos partos foram até hoje, né? Então, é interessante que montagem de um hospital saindo do zero é uma experiência extremamente intensa. Você tem que pensar em tudo, você vai abrir o hospital, e aí, o que é isso, o que falta? E você faz exercícios no sentido disso, mas as possibilidades de surgimento dos pacientes e nas patologias diversas sempre gera surpresas, né? Então, por trabalhar em rede, isso facilita, né? A gente rapidamente consegue suprir a necessidade. Então, foi um ano intenso, muita aceitação da população. O pronto-socorro foi, acho que é um número interessante, foram quase 100 mil atendimentos em pronto-socorro geral, né? A gente atende hoje algumas especialidades, pediatria, adulto, a espaço que a gente chama da mulher, que é a parte de gineco-obstetrícia. Criamos recentemente um pronto atendimento em otorrino também para oferecer essa disponibilidade. Então, isso cresceu relativamente rápido, chega a atender, tem dias que a gente atende até quase 500, não é a média, mas chega a ter picos de 500 pacientes por dia. Então, isso é uma aceitação, claro que depende dos convênios operadoras credenciadas. Seguimos aí, então, para um nível de atendimento, a gente chama paciente-dia, né? Quantidade de pacientes atendidos nesse período, foram 22 mil pacientes-dia. Boa parte disso, 1/3, são pacientes de terapia intensiva, portanto, tem a ver com complexidade desses pacientes. Quando vocês falam terapia intensiva, vocês atendem também pacientes com câncer? Não, a terapia intensiva seria paciente que necessita de intervenção de urgência por alguma situação, vamos dar exemplo aí, um quadro coronariano por insuficiência cardíaca, insuficiência dos múltiplos órgãos, uma sepsemia e algumas cirurgias complexas que precisam de UTI.
A gente atende paciente com câncer, sim, mas não numa vocação hoje enorme. A gente está trazendo para a rede, né, o conhecimento. Devemos abrir hoje o espaço com os especialistas dentro do hospital ainda esse ano para a quimioterapia, que é uma modalidade dentro da oncologia. Mas a gente tem pacientes sim diagnosticados e tratados dentro do hospital, ainda no início de vocação. Agora, tivemos 2.500 cirurgias, 500 partos por aí, foi interessante. 500? Aí, 500 partos. A gente Bastante. parece pouco, mas Não, assim, a gente viu que bastante. a região não tem tantos, a região ainda, nós temos um hospital com maior movimento, que é o Hospital Brasil, hoje na rede, mas a São Caetano captou, sim, alguns, já, a gente depende um pouco dos obstetras, pegarem confiança com a instituição para poder fazer esse parto. Então, estamos crescendo. Então, são partos, fizemos mais de 150 mil exames ligados à área de imagem, então ressonância, ultrassom, mais exames laboratoriais. A gente tem uma parceria hoje com o Fleury, que é uma marca forte na área de laboratório. Inclusive Então, tem Fleury em São Caetano, né? já tem alguns centros, sim. Mas é uma marca já conhecida e com uma qualidade realmente reconhecida. A gente tem trabalhado junto. Então, são marcas fortes que estão vindo junto com a Redditor e também dentro da São Caetano, que busca aí um nível de excelência maior. Então, foi um ano de crescimento. Estamos trabalhando com 150 leitos hoje. A gente começou com 50. Isso foi um avanço em um ano. São 750 colaboradores diretos, mais 1.000 médicos cadastrados, mais os terceiros, que a gente terceiriza. Eu tenho uma dúvida. Então é um movimento já interessante, já é um hospital médio, né? 150 leitos. Não, é um hospital bem grande. Quando vocês contratam, por exemplo, vocês geraram muitos empregos, né, na cidade de São Caetano do Sul. Vocês fizeram um acordo com a municipalidade, com a prefeitura, quando vocês trouxeram o empreendimento para São Caetano, vocês contratam apenas funcionários de São Caetano ou vocês não colocam essa imposição, né? Olha, se a pessoa morar em São Paulo e servir para a nossa rede. Não, porque geralmente isso acontece aqui no Grande ABC Paulista. Vai abrir uma loja X ou uma empresa X aqui, vai trazer tantos empregos para a cidade, mas a condição é que sejam moradores da cidade. Não teve nenhum acordo nessa linha. A gente prefere pessoas que tenham proximidade de residência ao hospital, isso facilita. Vimos essa crise aí dos caminhoneiros, isso com certeza ajuda. Na prática, não, né? Na teoria, a gente se movimentou bastante por trabalhar em rede. Foi interessante, a gente se apoiou muito para conseguir trazer todo o suporte de medicamentos, materiais, alimentos, que foi importante. Então, não afetou. A gente ofereceu o serviço. Por vezes o paciente desmarcava o atendimento ambulatório, a gente viu alguma queda no movimento em função do próprio paciente não chegar. Mas a rede segurou, não cancelamos cirurgias, foi interessante isso, alguns hospitais estavam já cancelando, a rede tinha condições de manter isso por um tempo ainda longo por causa dos movimentos internos de transporte que a gente fazia com alguns veículos menores, sem crise, né? Agora, o que a gente está falando? Estou até lembrando da cooperação em relação aos funcionários. Você disse, preferimos... Então, não tem um acordo oficial com a prefeitura, a gente prefere pessoas, moradores próximos. A gente vê hoje, 90%, a gente vê que é do Grande ABC, né? Hoje eu tenho um vereador nosso lá que diz que é o Grande São Caetano, né? Então as pessoas vêm para próximo. E é um bem grande, assim, dá preferência, né? Agora, é uma área especializada. Você precisa de um enfermeiro especialista em terapia intensiva de neonatologia. Se você restringir a um morador da cidade, você não consegue agir. Hoje, o mercado da saúde já é restrito, já não temos tanta assim, opção de formação, de experiência. E aí, se você for restringir ao CEP da pessoa, imagino que a gente não consegue tramitar. O que vocês esperam agora desses próximos 6 meses? Qual que é a perspectiva de vocês? Então, credenciar novas operadoras, que é possível, novos planos, trazer mais processos e
Realmente a gente tem ouvido através da ouvidoria nossos clientes para melhorar, azeitar melhor os processos, captar mais cirurgiões e obstetras para que a gente tenha mais movimento, né? A gente tem uma disponibilidade de chegar até quase 300 leitos. Então, é passível de crescimento. Imagino que mais 20, 30 leitos a gente consiga atingir até o final do ano. Vai depender um pouquinho de alguns credenciamentos e da nossa disponibilidade. É interessante, o movimento está vindo naturalmente, mas a gente precisa... uma coisa que eu ia comentar, assim, é interessante, a gente conversando com alguns opinadores, pessoas da região, tem gente que desconhece que o hospital está funcionando e na sua plenitude. A gente hoje tem todos os segmentos que a gente... Falha na comunicação, isso, hein? Isso é falha na de comunicação. Vocês, jornalistas aí, para divulgar, porque é impressionante. O pessoal, mas está aberto. Às vezes a pessoa não sabe que está aberto, outros sabem, mas não imagina que se atende, por exemplo, parto, outras modalidades dentro da medicina, outras especialidades. Então, a divulgação é constante, a gente faz aí uma procura junto aos meios, mas, ao mesmo tempo, acho que o ser humano ainda tem que ouvir mais, né? Às vezes ouve, mas não entende. Muito bem, Carlos Lotti, eu falei Loft no começo do programa, eu errei. Nossa! Diretor da Redditor aqui conosco. Olha, muito bem, muito obrigada aqui pela sua presença hoje no nosso Show Mais. Quero dizer que a TV Mais está de portas abertas, inclusive para divulgar a Redditor aqui na região do Grande ABC Paulista. Obrigado. É isso, obrigada pela presença. É constante isso. Muito obrigado você pela preocupação aí, tamo juntos. O Show Mais desta segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho às 19 horas no J Mais ABC. Uma ótima semana para vocês.